Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live, né? Eu chamo de live, o pessoal lá do trabalho tem reclamado porque a live é gravada, isso não é live. De fato não é live, mas eu chamo de live porque tá na moda, né? Eu brinco que é porque atrai mais, né? Visualização, a galera. Hoje a moda é live. Então, na verdade, esse vídeo está sendo gravado como a maioria hoje em dia eu tenho gravado, porque nas sextas eu geralmente de 15 em 15, né, eu estou em viagem. Então, geralmente sexta-feira eu estou de viagem, estou viajando. Eu não consigo fazer a live ao vivo, né? Mas eu estou nos comentários, tá, respondendo perguntas. Também estou assistindo a live na sexta, reassistindo ela, né? Que é que eu gravo ela ao vivo, como se fosse ao vivo mesmo. E não tem edição, então na sexta-feira eu dou uma olhada e também fico ali nos comentários. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tento ali responder, tento trazer alguma informação. A live de hoje, né? Ela é sobre calibração. Eu vou falar um pouco de calibração. Hoje é mais falar um pouco da estrutura do funcionamento de uma ECU, né? De uma unidade de controle. E aí, esse funcionamento de uma ECU, de unidade de controle, vocês vão perceber que ele se assemelha a qualquer controlador lógico, né, que a gente tenha hoje em utilização e produção, né? A maioria aí dos controladores lógicos, eles funcionam muito dessa forma que uma ECU, né, que é um controlador lógico de um motor funciona, né? Então a ideia hoje é falar um pouco dessa lógica, de como funciona, de como ele é feito, para que ele serve, como ele é construído, e qual é a lógica de funcionamento dele, como ele é programado, né? Então vou falar um pouco disso aí, desses fundamentos, né, de um controlador programável. Começando, eu quero trazer um pouco de como é que é o funcionamento de um computador. Eu vou aqui nesse vídeo ver se ele vai. Eu quero um esquemáticozinho. Não sei se ele vai aparecer aqui nesse ou em outro vídeo. Talvez nesse aqui. Do esquemático do funcionamento, né, de um computador de forma esquemática, né? Aqui tem alguns esquemáticos desse funcionamento, né? Bom, aqui dá para a gente ter alguma ideia, certo? E nesse esquema aqui que está nessa apresentação, inclusive é um vídeo bem interessante, depois vocês dão uma olhada aí nesse vídeo, né? Programming SUs using Simulink, que é esse software da MathWorks aí, né? Da fabricante do MATLAB. É um software muito legal. Eu nunca utilizei esse software assim, eu nunca programei no Simulink. Porém, eu já programei na mesma lógica do Simulink, né? Utilizando blocos, utilizando essa ferramenta de programação em bloco. E é bem interessante. Assim, é algo que facilita bastante o entendimento da estratégia, da lógica, das conexões, né? É uma forma de programar já de forma esquemática. É muito legal. Não utilizei o MATLAB nem o Simulink, porém sei das potencialidades, assim, de várias das potencialidades desses programas e sei que tem altas potencialidades ali, né? Você pode criar vários modelos, enfim. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Primeiro eu quero falar do funcionamento de um computador, que basicamente uma central de um motor, uma central de uma transmissão, ou qualquer tipo de central de controlador, seja um Arduino, um controlador industrial, né, para automação industrial, o funcionamento de tudo isso basicamente é a mesma, vai do mesmo ponto, sai do mesmo lugar, que é, né, você tem, de um lado, os inputs, que é que a gente vai estar, né, vendo aqui pelos sensores, que vai estar aqui
medição de rotação de roda, medição de volante, de acelerador, né? Nesse esquema aqui, você tem os comunicadores, as interfaces de comunicação, as linguagens de comunicação também como input ali na parte de input, né, ou na parte, vamos dizer, esquerda do controlador, mandando sinais, né, de vários outros módulos, interligando com outros módulos e mandando sinais. E você tem um controlador, que seria essa caixa aqui, né, nesse esquema aqui, seria somente essa caixa, que são os controles, né, Dynamics Controls, que ele fala aqui. Esses Dynamics Controllers, Dynamics Controllers, controladores dinâmicos. Esses controladores, eles são as lógicas computacionais, né? São as equações em lógica de computador, né? Colocada em lógica de computador de circuito lógico. O computador, né, é uma placa de circuito lógico com os chips. Nesses chips você tem aí, você pode ter amplificadores de sinal, você pode ter conversores de sinal, você tem um monte de chip. Quando a gente fala o chip, né, que é aquela peça física que às vezes a gente vê numa placa, ali tem uma infinidade de circuitos também, só que condensados de uma forma, vamos dizer, ele não é discreto, não está discreto, ele está condensado. O discreto é quando ele vai estar, como a gente vê na placa. Isso aqui é um resistência, o resistor. Esse resistor faz parte de uma ponte H. E, esse aqui é um amplificador, isso aqui é um capacitor. O chip, ele, na verdade, ele condensa um monte de função dele. Então, ele ali vai ter conversores de sinal, vai ter amplificador de sinal, vai ter diodos, vai ter um monte de funções num chip só. Por isso que, vamos dizer, se chama chip. Mas, na verdade, existem infinidade de chips e você constrói eles de acordo com o que você quer, né? Então, vamos dizer, cada um desses grupos maiores aqui seriam chips, ou esse aqui, né? Um chip, ele vai pegar uma quantidade de sinais, vai processar essa quantidade de sinais de acordo com a lógica programável que você pode programar, né? Ou de acordo com a lógica que já está colocada no chip, vamos dizer assim, da fabricação do chip. Ele vai processar esses sinais. Através do processamento desses sinais, ele vai computar, ou seja, ele vai fazer o processamento, ele vai receber e fazer o processamento depois ele vai jogar num outro canal. No final disso aí, ele vai jogar em outro canal, e esse outro canal ele vai colocar ou para outro chip interno lá, ou para outro circuito interno na placa, ou ele vai jogar para os atuadores direto. Os atuadores vão ser as saídas desses sinais computados, sinais manipulados, né? Então, esses sinais manipulados vão para esses atuadores, né? Esses atuadores vão funcionar, né, de acordo com o sinal enviado da central, né, do computador, dos chips, da lógica da placa. Então, por exemplo, você vai acionar motores, você vai acionar atuadores, no geral, atuadores, né? Pode ser um servomotor, um motor DC, um motor AC, pode ser, o que mais assim a gente aciona em um motor com a via central, né? Servos, motores DCs, solenoides, você também aciona via esses sinais da ECU. Então, em linhas gerais, né? O que é esse computador? É isso aqui, né? Exatamente isso. Sensores e sinais de comunicação, de comunicação, né? Interfaces com outros módulos entrando pelo um lado e do outro lado saindo os sinais ou não se chama, vamos dizer, sinais, né? Mas as saídas, né? Para atuadores. Sinais, vamos dizer, vai estar ligado mais às entradas. Seriam sinais dos sensores, ou o que a gente usa mais popularmente falando seriam sinais, seriam essas a entrada. Na saída a gente fala mais como saídas mesmo, né? Sinais de saída pode ser também.
Só para na linguagem a gente não confundir entrada com saída, né? Entrada, vamos dizer, são mais de sensores, por isso tem a ver com sinais, né? Que são aquelas sinais porque tem menores tensões, geralmente menores correntes. Sensores trabalham sem potência, né? Não tem altas tensões nem altas correntes, são sensíveis, né? São componentes sensíveis de baixa tensão e baixa corrente. Já as saídas da central, elas vão trabalhar com altas potências, vão ser motores elétricos. Você pode até uma central também como essa, você pode acionar um motor de um carro de 100 quilowatts, 200 quilowatts, né? Então, assim, motor de altíssima potência, com altíssima corrente e altíssima tensão. E você pode modular esses sinais de tensão e corrente para esse motor funcionar do jeito que você quer, ou motores grandes ou menores, ou solenoides grandes ou pequenas. Então, você são as saídas, mas também são sinais, né? São sinais elétricos, vamos dizer assim. Mas só para ter essa diferenciação, entender essa diferença entre entrada e saída, né? Geralmente entrada é baixa corrente, baixa tensão. Saídas são altas tensões e altas correntes, no geral, né? Mas aí a gente vai ver que nem sempre, né? Mas, no geral, para a gente ter esse entendimento. De um SU automotiva, né? De um motor, né? Porque você está quando você, os sinais, os sensores é isso, eles são pequenas peças, às vezes os atuadores são grandes peças, né? E eles estão ali ligados à potência do veículo, né? A geração de potência ou controle da potência, né? Então, estão do lado da potência, vamos dizer assim, né? Potência elétrica. Então, só para a gente ter essa visão macro da coisa, né? Acho, deixa eu ver se a gente tem algum outro esquema, mas no macro é isso. No macro, a parte lógica programável toda ela está dentro da placa, né? Desse circuito lógico entre chips e os circuitos da placa ali com resistores, capacitores, MOSFETs e por aí vai, né? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui que a gente pode, que eu, né? Eu vou passar esse vídeo para a gente falar um pouquinho aqui dessa parte de programação, né? Do workspace. Bom, aqui esse vídeo, só para a gente ilustrar, né, e contextualizar. Isso aqui é um vídeo do Inca. O Inca é um software usado na indústria automotiva, largamente utilizado na indústria automotiva, como um software de calibração. Para você, é um software de construção, onde você constrói as lógicas de programação da central, onde você programa essas lógicas, onde você parametriza os controladores também da central. Então aqui eu vou mostrar, acho que só para mostrar como é que aqui são os blocos. Esses blocos, né, são funções, são variáveis, vamos dizer assim, né? Cada um desses blocos aqui, entendendo na lógica do computador, né, que a gente viu naquele esquemático anterior. Então aqui na esquerda, quando está na esquerda, né, quando está na esquerda, geralmente a gente tem sinais de entrada. A lógica aqui, né, do Simulink, do MATLAB, do Simulink, ele é essa lógica de blocos. A lógica de blocos, ela caminha geralmente assim, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. É como ela caminha, é como ela vai estar sendo lida pelo chip do computador, como o chip vai executar, né, essa lógica. Então, o computador ele vai executar dessa forma, da esquerda para a direita, de cima para baixo, nessa ordem, né? No geral, o de cima para baixo ele é bem rápido, né? Mas você tem você tem essa ordem de prioridade, né? Às vezes você quer que uma variável, uma lógica seja executada antes da outra, então você coloca em prioridade, né? Essa executa antes dessa, mas entendendo que isso daí é bem rápido, né? Porém, por exemplo,
você pode usar essa ordem de prioridade para executar primeiro aquela lógica, né? Aquela lógica vai criar, por exemplo, uma função, e essa função você chama na de baixo. Agora, se você tentar chamar a função de baixo numa lógica acima, quando você mandar rodar o código, a lógica de cima não vai conseguir rodar, porque ela não vai entender o que é aquela variável, já que ela não foi declarada antes, né, no código, aquela função não foi declarada antes. Eu não sei exatamente se o Simulink usa isso, na verdade, de cima para baixo. Eu imagino que talvez tem que ter uma ordem de prioridade, porém você pode declarar essas variáveis em um outro campo. Como eu nunca utilizei o Simulink, eu não sei exatamente. Porém, um código de computador ele precisa dessa prioridade. Em algum lugar você vai ter que estar aqui, tem que ter essa declaração, né, do que é cada coisa, para daí o computador entender, essa variável que você chamou aqui de volante. Ah, volante. O que é volante? Volante é uma variável inteira, é uma variável decimal, é uma variável hexadecimal, é uma variável booleana, um zero, true ou false, né? O que ela é? Binária. Então você tem que declarar isso primeiro para o computador, na hora que ele lê essa variável, né, numa caixa da programação ou numa função da programação, ele já entender, tá, então isso aqui é uma variável decimal, é uma variável que está declarada dessa forma, que ela tem esse valor, ou ela é função disso, tá, e aí você quer fazer isso com ela, tá, ok, entende? Então, primeiro você tem que declarar, aí eu não sei se declara no código aqui, direto aqui nas caixas, né, do Simulink, ou você vai declarar numa seção de variáveis, enfim, algum lugar você vai declarar, certo? Mas é interessante entender, quando a gente fala de programação, todos os códigos de programação, linguagem de programação, basicamente trabalham dessa forma. Se declara as variáveis, você pode atribuir valores a essas variáveis, ou você pode atribuir diversas características, um ID, ID, número de identificação, endereço dessa variável, você já pode atribuir na função atribuição, né, na função criação da variável. Depende da linguagem de programação, a quantidade de coisas que você pode atribuir a uma variável. Inclusive, uma variável, você pode, na atribuição dela, ela pode ser uma função mesmo, né? Ela pode ser como no Simulink aqui, eu imagino, como esse bloco aqui, por exemplo, que ele chama de scalar parameter. Esse scalar parameter aqui provavelmente é uma função, ele não é somente um valor, né? Ele está ali como, por exemplo, uma função mesmo, uma função tipo massa de A do motor, né? Então ele executa uma conta, um cálculo, ele ele pode atribuir a si mesmo essa função que ela pode se autoatribuir um valor a partir de uma chama, vamos dizer, ela pode se autoatribuir um valor, né, a partir de uma lógica. Então, quando eu declarar, por exemplo, eu declaro ela, vamos dizer, uma variável, né, essa variável ela tem ela pode ser uma própria, ela pode mesmo, essa variável ela mesma pode ser uma função, né, e dentro dessa função, quando eu coloco ela no código, ela executa uma certa lógica, né? Então, são as complexidades, ou não, né? Mas assim, como é um código de programação, né? Na verdade, como funciona uma linguagem de programação. Então, em síntese, né, aí você tem várias variações, né, disso daí, porém, aqui no caso, né, em síntese, você tem, vamos dizer, essa variável aqui, scalar parameter. Essa variável, pode ser simplesmente um número, pode ser um valor, por exemplo, lido em tensão, né, de uma resistência, que é um sensor, por exemplo, sensor de posição da borboleta. Isso pode ser esse scalar parâmetro. Entende? É um parâmetro escalar, né, tipo uma variável escalar, né,
uma variável linear, vamos dizer assim, escalar, que tem uma escala, que tem uns limites que você pode atribuir, né? Quando você coloca ela no código, então você coloca aqui escalar parâmetro, da onde até de tanto a tanto ela tem, né? Tipo, vai de 5 volts a 0 volts de forma linear. Então, um parâmetro escalar, um parâmetro linear. Ok. Um parâmetro linear de forma escalar, né? Escalar linear. Então, beleza. Então, você determinou como que esse parâmetro funciona. Ele é escalar linear, ele é de 0 a 5 inteiro. O código, agora o código, o computador entende o que ele está lendo, né? Você já atribuiu características a essa leitura. Da onde vem essa leitura? Vai vir do sinal, do, do pino de entrada da placa, né? Aquele pino de entrada da placa ali do controlador vai ter suas proteções, no caso, uma entrada analógica, de 0 a 5. Ela vai ter, por exemplo, sei lá, eu não sei o que se usa exatamente, mas pode ter diodos de proteção, pode ter uma série de coisas para overshoot de tensão, né, tensões além do que ela suportaria, pode ter para correntes além do que ela suportaria, pode ter nos próprios circuitos de entrada do sensor ali transformadores de tensão, filtros de tensão, né? Então tudo isso está ali na placa, não está sendo computado. Isso aí já, vamos dizer, já é da construção da placa, muitas vezes que você já colocou no seu circuito, por conta do sinal que você está recebendo, você filtrar ele, para você trazer ele para valores que você quer, de 0 a 5, por exemplo, mas o sensor pode estar mandando de 12 a 0. Você faz uma transformação de 0 a 5. Você pode inverter a tensão, você pode manipular o sinal do jeito que você quiser, para daí você computar, né? Então você tem ali no circuito de entrada da central, você pode ter filtros, você pode ter circuitos de manipulação dos sinais. Você geralmente tem isso? Não, geralmente não. Geralmente você tem mais somente proteções. Você não manipula muito sinais de entrada vindo dos sensores. Porém, alguns sensores você tem sim circuitos de manipulação de entrada, de sinais de entrada, por exemplo, de uma sonda lambda. Você tem condensadores de sinal, filtros de sinal, para condensar aquele sinal, por exemplo, de uma sonda lambda, numa faixa de leitura possível para uma placa, né? Você às vezes precisa amplificar o sinal, né? De um cristal piezoelétrico, alguma coisa, então você amplifica o sinal de um transdutor para aquele sinal poder ser lido por uma placa, né? Porque imagina que o sinal às vezes tem milivolts só de amplitude, então você tem que jogar ele para 1 volt, 2 volts, 5 volts. Então você faz ali um circuito de amplificação, uma filtragem algumas vezes, ou uma linearização do sinal. Então existem sim sensores que têm esse tipo de lógica, né? Dentro da placa ali, ou às vezes ele está anexado ao sensor, ou às vezes tem um condicionador entre a central e o sensor, só para fazer a transdução do sinal, transdução do sinal, né? Entende? Então, essa mais ou menos é a lógica, mas no geral, né, por exemplo, agora na minha cabeça, fora da sonda lambda, eu não lembro de nenhum. A galera tá gritando agora gol do Atlético, é Atlético e Flamengo hoje, né? É gol do Atlético, provavelmente, né? Então a galera tá gritando aí. Mas enfim. Então essa aqui vamos dizer, é isso. Aí quando chega aqui vamos dizer, para o Inca, né, que é esse software aqui, no caso é o Simulink, né? É o Simulink, aqui é a janela do Simulink. Quando chega aqui no Simulink, você tem lá, daquela entrada filtrada, protegida e tal, você tem da placa, você tem um sinal que chega para o chip, vamos dizer assim, para o núcleo do computador, para o chip, vamos dizer, né? Esse sinal ele vai estar vindo via um pino, por exemplo, né? Chegando via um pino, ele chega, vamos dizer, ele vai estar chegando aqui
digitalizado, seria analógico, mas ele vai estar digitalizado, né, aqui em vários bits, né, lá, digitalizado, para ser processado no núcleo lá do seu computador. Então, quando ele chega, você define aqui, né, pino, vamos dizer, está chegando no pino 30 do chip, tá vindo do pino 30, do pino 30 eu vou fazer isso com ele, eu vou definir que do pino 30 vai chegar, vamos dizer, 0 bits a 32 bits, exemplos. Só para dizer que aqui, nessa caixinha, você já está informando para o seu núcleo lá de computação, sua lógica de computação, como que é esse sinal. Você já está definindo para ele. Aí, essa é a definição da variável. Então, você já define para ele isso. De 0 a 32 bits, é um sinal assim, assim, assado, ele deve ser computado assim, assim, assado, né? Vamos dizer, não é como ele deve ser computado, mas assim, como que ele, como que ele é e como que eu desejo computar ele, hexadecimal em decimal, ou numa lógica booleana, vamos dizer, né? 1 ou 0, somente um bit, né? Enfim, como que eu desejo computar esse sinal. Então, você está ali e você cria essa variável. Quando você cria essa variável, a lógica entende. O pino 32 é isso. O pino 32 não vai ser um booleano, ele vai ser um escalar. Ele não vai ser, ele vai ser escalar, entende? E o pino, aí ele vai se você ligar no pino 32, por exemplo, um sinal digital em vez de um analógico, a sua central vai estar entendendo que aquilo é um sinal analógico de 0 a 32, mas você só vai estar 0 e 1, vamos dizer. A central está esperando entender de 0 a 32 ali. Ela vai ter uma lógica para 0 e 32, mas vamos dizer que você errou e ligou somente um digital ali, 0 e 1. Então ela vai estar ali. Se for 0, faça isso, se for 1, faça isso. Se for 30, por exemplo, faça aquilo, mas entende? Ela não vai nunca executar. Só quando ela receber aquele 30 daquela entrada, entende? Aquele valor 30. Né? E aí a gente vai indo. Então, assim, quando a central recebe, ela recebe e você define para ela. Tá, definir para ela. Aí o que eu quero? Eu quero que quando eu traço essa linha, né, eu traço uma linha. Essa linha eu estou jogando esse sinal para uma variável, uma outra variável. Eu estou fazendo uma transformação desse sinal. Essa linha, né, quando a gente vê o código, é como se eu estivesse jogando aquela minha variável, aquela minha leitura ali digitalizada do sinal analógico, por exemplo, para uma outra variável. E nessa jogada que eu coloco, eu posso criar uma outra lógica aqui dentro dessa variável. Tá ok, eu quero, pega esse sinal aí de 0 e 32, faça uma conta lá, e eu só quero saber o seguinte, se desse sinal que chega aí de 0 ou 32, eu quero saber só se ele for maior que 10. Se ele for maior que 10, me dê um ok. Então, você define na sua lógica, na sua próxima variável, a minha próxima variável ela vai fazer o seguinte, ela vai me dizer ok ou não ok, só isso. Se o valor for maior que 10, ok. Se o valor for menor que 10, não ok. É isso que eu quero. Pronto, a sua variável próxima, que é escalar terminator, por exemplo, ela vai ser ok, não ok, ok, não ok, de acordo com o valor que ela está lendo da variável anterior. Entende? E aí você pode fazer infinitas variáveis, uma atrás da outra, infinitas lógicas, infinitas ligações entre uma e outra. Por exemplo, aqui você ligou uma variável de um pino com a variável de outro pino e jogou essa variável numa outra variável, que x que ele chamou, uma lógica x. Nessa lógica x vai jogar um valor em uma outra lógica, aqui que ele chama de wave output. Enfim, você vai criando lógicas em cima de lógica, transformando aquele sinal, transformando aquela variável em ok, não ok, enfim, definindo regras para o funcionamento. Vamos dizer que aqui no final de cada um desses aqui são as saídas. Entende? Então, por exemplo, esse escalar terminator, né? Vamos dizer que isso aqui seja corpo de borboleta e aqui seja o pedal do acelerador. Então, se ele lê menor que 10, não faça nada no corpo de borboleta. Se ele lê maior que 10, abre o corpo de borboleta inteiro. Então, você criou uma lógica.
e aqui uma saída e aqui uma entrada, entende? Dentro do computador existem vários processos que foi justamente a gente viu, que eu vi falando antes, né, da transformação do sinal, da definição daquele sinal, do que é importante, do que não é importante naquele sinal para a sua lógica, como que você quer ler aquele sinal que ele está chegando, escalar? Não, não é. Esse sinal é exponencial. Ok, é um sinal exponencial. Quais os limites? Você pode definir diferentes limites. A partir de tanto de sinal, eu vou desconsiderar do meu computador. Vamos dizer, o meu sensor ele pode ir a mais de 5 volts, pode chegar a 7, 8 volts, mas eu não vou desconsiderar, eu só quero de 0 a 5, entende? Então, para o meu computador, ele só vai conseguir ler 0 a 5, porque eu defini aqui na entrada isso, através da minha variável aqui, escalar parâmetro, entende? E aí eu jogo isso para dentro do meu computador em infinitas lógicas, em infinitas formas e no final vai ter as minhas saídas, corpo de borboleta, bico injetor, bobina 1, bobina X, enfim. Ok. Isso aqui vou deixar o vídeo rolar, mas é uma forma de a gente entender a programação, como ela é feita, como funciona a central, que basicamente é isso, né? Então a gente está aprofundando, basicamente é isso. Além disso, né, o que a gente vai ter aqui, né? Aqui a gente já tem, né, a tela do Inca, só para apresentar aí, quem for trabalhar com calibração, provavelmente na indústria automotiva, vai trabalhar com Inca e vai ter essa familiaridade para trabalhar com esse software aqui. Isso aqui, na verdade, é só essas comunicações do Inca com o MATLAB, né, que ele está mostrando. Então, aqui é a tela do experimento do Inca, a tela onde a gente trabalha, né, as variáveis, onde lê, modifica as variáveis, é a tela de experimento mesmo, né, do Inca. Aqui é a tela de variáveis. Então, esse aqui, por exemplo, no Inca, é a quantidade de variáveis que existem nesse arquivo do Simulink aqui, que o Inca está lendo, certo? 76 variáveis visíveis, certo? Total de 76. Aqui você tem os rasters. Esses rasters são as leituras as aquisições dessas variáveis, certo? Eu posso aquisitar essas variáveis em diferentes frequências. 100 milissegundos, 10 milissegundos, 1 nanosegundo, 1 Hz. Esse raster é justamente isso. Ou eu posso aquisitar a cada meio ciclo de virabrequim, PMS, PMI, entende? O raster ele permite você definir quando que eu vou aquisitar aquele valor e quando não vou estar aquisitando. Esse vai estar nessas colunas aqui, esses rasters aqui, 10 milissegundos. Aí você define funções do raster também, PMS, PMI, customizáveis, né? Para quando ele vai aquisitar para a sua lógica. Entende? Ele é como se fosse o timeout, ou clock, enfim, ele é não sei a linguagem que seria, mas ele é o ponto de leitura. Quanto que você quer que lê aonde, né? Da variável, daquele sensor, daquela entrada, entende? E depois você tem as funções, aqui por baixo você vai ter as funções. Essa aqui é SPL Demo, é a função que está aqui, o SPL Demo. Isso aqui é uma função, certo? Você pode ter inúmeras funções aqui dentro. Ou seja, além de um bloco de funções, por exemplo, essa aqui pode ser SLP Demo, vamos chamar que isso aqui seja bloco bico injetor. São as funções de controle do bico injetor. Você pode ter bico injetor, você controla o bico injetor por um cálculo de vazão de ar do seu módulo, pela lambda, pelo o cálculo de torque, pelo pedal. Aí você determina todas as entradas, ou as lógicas de entrada, como essas lógicas vão se interligar do bico injetor. E no final de tudo isso, tempo de injeção, fase de injeção do bico injetor, né? Que são as variáveis de saída, fase de injeção e tempo de injeção do bico injetor, né? Tudo isso para você dar essas duas variáveis de saída lá do bico injetor. Aí também você pode, no caso de motores multicilíndricos, pode também determinar diferentes, a bico injetor 1 e injetor 2, você também usa diferentes pontos de saída, né? A 360 graus de virabrequim você joga esse, depois 360 graus você joga esse, enfim, né? Você determina a lógica.
do bico injetor. Aí você pode ter a lógica do bobina de ignição, das bobinas de ignição. Aí você pode ter a lógica da bobina de ignição cilindro 1, a bobina de ignição cilindro 2, entendeu? Então, cada grupo desse aqui, ó, vai ser uma função de controle, vamos dizer assim. Que na linguagem de programação a gente chama de função ou de subgrupo, também em algumas linguagens de programação. Eu não estou lembrando o nome exato, mas assim, são funções dentro de funções, entende? É como se eu tivesse. A cada variável dessa aqui, por exemplo, é uma função, né? Não é simplesmente um input ou um output. Isso aqui realiza trabalho de computação. Cada variável dessa, né, aqui tem uma lógica, tem variável, tem cálculo. Então são funções. Porém, você tem uma função maior que é a SPLDemo, que engloba essa função. Isso no computador, vamos dizer, basicamente não é assim, ele não existe, ele não lê, ele não vê dessa forma. Isso aqui é só para a gente trabalhar de forma mais organizada e entender melhor as estratégias que eu tenho. Então aqui nos grupos eu vou colocar minhas diferentes estratégias. Eu posso colocar estratégia, por exemplo, de pedal, de WT, estratégia de pedal parcial. Eu posso criar diferentes estratégias com as mesmas entradas e as mesmas saídas e acioná-las a diferentes condições, entende? Ah, vou chamar pedal parcial quando o meu pedal estiver entre 10% e 80%. Quando eu tiver entre 10% e 80%, chame pedal parcial. Quando eu tiver acima de 80%, chame pedal WT, entende? São variáveis que eu criei dentro do meu código. E aí o que é que eu faço aqui? Eu crio meus grupos a partir dessas variáveis, pedal WT, pedal parcial, e crio um outro grupo maior de todos, que seria a estratégia de bico injetor, além de estratégia de pedal ou estratégia de bico injetor, que engloba todas essas outras. Enfim, você está subcategorizando, né? Para você conseguir ler seu código de maneira mais fácil, entender seu código, outras pessoas lerem, interagirem com o seu código e não se perderem ou entenderem a lógica, a estratégia que está, onde está englobado, entende? Isso é muito importante, né, dentro de linguagem de programação para você estruturar seu código. E aqui a gente estrutura dessa forma, certo? Então entendamos, né? Variáveis são funções, vamos dizer assim. Variáveis realizam contas, variáveis pegam valores de entrada e tiram valores para saída. Porém, elas se comunicam com outras variáveis, que são outras funções. Existem grupos de várias variáveis que englobam a estratégia, né? Estratégia de controle de combustível, estratégia de controle de ar do motor, né? Vamos dizer, um grande núcleo de variáveis que tem todas as que interligam com outros subgrupos e formam uma estratégia, certo? Então, e essas estratégias, elas também se interligam com estratégias de proteção do motor, por exemplo, estratégias de alarme do motor, de criação de alarmes, alarmes para o motor, de proteção, de emergência, né? Então, você tem várias interligações entre várias funções que às vezes você pode desligar uma estratégia e ligar outra estratégia. Desliga a estratégia normal no motor e liga a estratégia de emergência, entende? Você pode ter aí funções que fazem também esse tipo de controle. Então, assim, no final das contas, acaba sendo bem complexo, né? Acaba tendo um grande número de variáveis, um grande número de estratégias de controle. E é muito customizável, certo? Aqui, como a gente está trabalhando em central aberta, central de desenvolvimento e desenvolvendo calibração, você pode criar a estratégia que você quiser, pensar a estratégia que você quiser, a partir daquela quantidade finita que você tem de entrada e saída. Às vezes, um motor mais simples, com 5 entradas e 10 saídas, por exemplo, você tem mais 1.500 variáveis, 1.500 variáveis que são 1.500 funções, sabe? 1.500 cálculos acontecendo ali para entre a entrada que você tem e a saída que você tem. Né? E cada um daqueles ali está manipulando o seu motor, está mandando o seu motor fazer determinada coisa, modificar determinada outra saída, outra variável, entende? Então, o código ele fica bem grande mesmo, assim, código de uma
de uma central. E quando você tem aqui é o experimento, né? Quando você está no experimento, na, na experiência do experimento, basicamente você tem isso, né? Sinais de, aqui você tem sinais de entrada, que são essas variáveis em branco, você pode colocar valores, definir valores para elas, e aqui o sinal de saída, né? Ali. Então, beleza. Ali ele vai, acho que colocar um sinal de entrada e na hora que ele colocar um sinal de entrada, já tem um sinal de saída. Na verdade, ele só deu play no experimento. Então, quando está zero, ele está com aquele sinal de saída. Acho que ele vai manipular ali, ó, colocou 2, aí já muda o sinal de saída, percebe? E o que é isso? Isso daqui, ó, é bem interessante. Aí ele vai manipular mais lá e tal. Mas isso aqui é muito interessante, porque é o seguinte: na hora que ele deu play nesse experimento aqui, ele deu play nessa função do Simulink toda, no Simulink inteiro. E aqui, na verdade, é um dashboard, né? É uma tela de visualização, que você pode ali ter seus valores de entrada, valores de saída, que você define, né? Por exemplo, bote lá a caixinha do Sine Wave Offset, Sine Wave Offset Parameter. Bota lá essas duas caixinhas. Você definiu isso lá no Simulink. E põe a caixinha do Sine Wave Output. Print isso na tela. E aí o Inca faz isso. Ele printa isso na tela aqui. Mas também, na verdade, no Inca não só isso. Não é, na verdade, o Simulink que define. Aqui no Inca você vai esses dois tracinhos aqui de variáveis e você abre as variáveis que você quer. Tanto variáveis de entrada, que são essas aqui, que vão ficar nessa janela, e como as variáveis de saída, que vão para uma outra janela, né? Então você abre lá uma infinidade de variáveis de entrada que você quer manipular, ou as outras variáveis de saída que você quer ler a partir da manipulação que você está fazendo. E aí você pode dar o play, no caso do Simulink, né? No caso do Simulink em si, quando você dá o play, o Simulink ele é capaz, né? Uma das grandes vantagens do Simulink é que ele é capaz de simular sinais. Então você pode botar um simulador de sinais no seu código, né? Então assim, eu vou botar um simulador de sinal de TPS. Você põe lá um sinal de 0 a 5. Aí você põe a rampa que você quer de 0 a 5, você põe como você quer, é linear, não é linear, é escalar, não é polinomial, enfim, você põe o jeito que você quer, e aí você põe o seu código para receber essa variável simulada. E aí o seu código vai gerar a saída também, e você consegue ler a saída através do Simulink. Então o Simulink ele gera sinal e lê sinal de saída. Isso é muito legal porque você valida o seu código, você vê o funcionamento dele antes de mandar fabricar a placa, antes de definir o seu hardware, vamos dizer assim, né? Definir o tipo de chip que você quer, quais funcionalidades de chip que você vai precisar, quais comunicações você vai precisar ter lá, né, de interface de comunicação com outros módulos, se essas interfaces de comunicação com outros módulos vão sobrecarregar o seu hardware ou não. Tudo isso no Simulink tem, porque o Simulink, por exemplo, ele tem lá várias coisas do Arduino definidas, né? Ele tem vários modos de hardware de Arduino, ou seja, ele fala, você coloca lá, o meu Arduino vai ter comunicador CAN, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E aí o Simulink consegue te mostrar no final, na saída lá, se o seu comunicador, por exemplo, está sobrecarregado, não está conseguindo processar, e o sinal de saída está, vamos dizer, saindo todo picotado, vindo de uma sobrecarga de memória, uma sobrecarga de chip, mesmo CPU, né, por conta das várias variáveis que você está querendo processar ao mesmo tempo, ele não consegue, entende? Ou se não está tendo saída nenhuma lá por conta disso. Enfim, você simula lá, aí você percebe, não, esse chip não dá conta, eu preciso de chip com maior capacidade de processamento de paralelo, né, de outras variáveis ao mesmo tempo. Ok. E aí você vai e define lá no final das contas, meu hardware é isso. O meu hardware é menor do que eu imaginei aqui no Simulink, eu posso ir tirando, né? Vou tirar esse modo de comunicação, não preciso, tiro. Vou tirar aquilo, vou tirar aquilo. Vou tirar aquela saída do servomotor, vou botar uma saída DC, vou fazer uma, enfim, ponte H aqui, não sei o que, vou mudar. Ele consegue, né? Ele tem os modos que já são as libraries, né? As livrarias dele, as bibliotecas do Simulink. Então ele tem para várias, no vídeo do Simulink, que é esse aqui, ó, ele fala as várias
interfaces que tem. E esse vídeo também é legal, Programming as Using Simulink, que ele cita o Fórmula SAI, né? Ele é feito, acho que para a equipe de Fórmula SAI mesmo. Aí ele fala aqui, ó, interface, ele tem interface de produção, aí as interfaces, essas interfaces aqui nesse site aqui são interfaces mais, vamos dizer, industriais aqui, também inclui o Arduino, Raspberry Pi, Texas Instruments, STM, então ele também inclui essas, né, o Simulink também tem essas livrarias, é muito legal, né, que aí, ó, aqui, no caso, né, as livrarias, ó, ele tem PWM, Digital Input, Digital Analog Input, Analog Output, servo motor do Arduino, Digital Output, I2C Read, I2C Write, SPI White Red, Standard Servo, tem Servo Write, Continuous Servo, Serial Receive, Serial Transmit, ou seja, você pode ver sua porta serial trabalhando, recebendo, você pode ver o controle do seu servomotor, como é que está, se está indo nos pinos corretos, se não está, entende? Se o servomotor está trabalhando ou não, a partir da sua lógica de programação, no momento certo ou não, se sua saída está trabalhando como você queria que ela trabalhasse, via as entradas ou não. E aqui também Texas Instruments, né? Também as diferentes interfaces que ele tem lá também, entende? Então isso é muito legal, né? Muito legal aí do Simulink e eu acho que facilita muito o trabalho de desenvolvimento da galera aí que está na parte eletrônica, né? E também na parte powertrain, certo? Porque eu acho que hoje em dia, para você trabalhar com motor, hoje você tem que meio que ter essa formação eletromecânica. Hoje você depende muito, né, da parte eletrônica, elétrica, de programação para trabalhar com motores. E eu encorajo muito a pessoa que quer trabalhar com motores hoje a entender dessa parte de programação lógica de central e como é feita como são as lógicas de calibração do motor, né, para que ela serve e tudo mais, porque muitos problemas hoje de design, hoje eu tive mais um problema, né? Graças ao meu grande entendimento, ou sei lá, não vou dizer grande, né? Mas assim, já tenho mais de 10 anos trabalhando com diversos motores, né? E diversas lógicas diferentes, diversos fabricantes, né? Tentando entender diferentes lógicas de controle de um motor a combustão por conta de problemas que acontecem no motor a combustão, né? Então, por exemplo, hoje, lá no trabalho, o motor ele estava apresentando uma correção de sonda muito alta. Ele estava chegando no máximo do controle de correção de sonda que ele poderia chegar. Estava dando no limite de controle, né, do controlador, que não é uma característica do motor. Ele trabalha geralmente no máximo controlando. Esse motor em específico, ele controla muito pouco os bicos injetores pela malha fechada da sonda, né? A calibração, a estratégia de injeção dele é muito bem calibrada. Ela precisa de muito poucas correções, né? Da calibração base dela mesmo, sabe? Então você trabalha basicamente sem correção. Boa parte, quase todos, boa parte do funcionamento dele é a parte que a gente usa ele lá. Ele não trabalha corrigindo. No álcool, né, que é o combustível que eu costumo trabalhar com esse motor. Aí quando eu cheguei lá hoje, o operador falou, olha, seu motor está com a correção estourada aqui, tá dando alarme e tá desligando por conta disso. Cheguei lá, olhei, né, minha primeira suspeita foi, vamos dizer, primeiro a gente tem que olhar, né, será que meu sensor está lendo certo, que no caso o sensor primordial para correção de combustível é a sonda lambda. Será que minha sonda lambda está dando certo? Aí eu olhei, tá, investiguei, tava. Será que meu combustível é o correto? Eu tenho duas sondas lambdas, eu tenho do motor e tenho uma do banco do dinamômetro. As duas estavam coerentes, estavam lendo a mesma coisa. Então eu percebi, né, que a chance era baixa de ter algum problema de sonda em alguma das sondas. A sonda do banco lia álcool como ela sempre costuma ler. Então eu falei, ó,
combustível é o álcool, não mudou. Poderia ter sido isso, né? O combustível ter mudado lá por algum erro operacional, enfim. Então não mudou, continuou lá e realmente o motor estava em uma correção absurda, assim. Aí outra variável que eu fui olhar, assim, das que eu estava olhando, tempo de injeção, quanto que é? E eu comparei com outros motores, eu vi que o tempo de injeção tinha subido de 14 para 19. E esse 14 para 19, mesmo assim, em alto giro, não estava conseguindo manter a sonda alvo. Estava deixando o motor empobrecido, ou seja, estava exigindo muito mais do bico e não estava conseguindo alimentar o motor. Olhei pressão de combustível, outra variável também do controle, né, vinda do sensor de pressão de combustível da linha. A pressão de combustível estava perfeita, sem nenhuma variação. E aí a gente foi no diagnóstico. Depois disso tudo, né, com a minha experiência, eu já meio que. Depois eu fiz mais alguns testes, porque para a gente trocar uma peça de um motor que está em desenvolvimento ou em validação é algo. Vamos dizer, a gente não deve sair trocando peça, porque a gente perde o fio da meada do diagnóstico. Se eu troco 3 peças, eu não sei mais. E depois dessas 3 peças, por exemplo, o meu motor fica bom. Se eu troco, por exemplo, as 3 ao mesmo tempo, eu não sei qual era o defeito. Qual era das 3 o defeito, né? Então eu tenho que ir parte por parte e ter a menor intervenção possível, ou seja, eu chegar na peça defeituosa. No caso desse motor 4 cilindros, tinham 4 bicos. Será que eu conseguia definir qual dos 4 eram defeituosos? No jeito que eu estava lá com a instrumentação que eu tinha, com os sinais que eu tinha, que eu recebia tanto da central quanto do dinamômetro, não consegui estabelecer qual dos 4 eram. Mas eu consegui chegar à conclusão que eram os bicos injetores, né? E aí eu substituí os bicos injetores, né? É feita a substituição dos bicos injetores, o problema foi resolvido de imediato, né? Então, então assim, tudo isso é um entendimento da lógica. Vamos dizer, eu sabia, porque esse motor tem comando variável, ele tem borboleta eletrônica, tem sinal de acelerador, tem um monte de outros sinais que podem influenciar no tempo de injeção e podem influenciar no rolo de sonda. Ele pode ter interferências eletromagnéticas acontecendo, interferindo nos meus sensores, interferindo na minha leitura de sinal pela minha central, que interfere no meu tempo de injeção, entende? Então, tudo isso eu tenho que entender. Então, quando eu estou trabalhando com um computador, com uma máquina computadorizada, que é um motor, opa, quem é o cérebro? O cérebro dele é o computador. Como que o computador funciona? Ele é cego, vamos dizer. Ele só consegue enxergar o que chega pelo sensor. Se o sinal do meu sensor se tivesse tendo uma interferência eletromagnética, será que eu conseguiria perceber? Por exemplo, conseguiria. No caso vamos dizer, do MATLAB, como é que eu posso simular isso? Do Simulink, eu posso simular uma interferência eletromagnética. Num sinal linear, por exemplo, escalar, eu posso colocar um desvio abrupto, né? Tipo, em vez de eu simular um sinal escalar, eu posso simular um sinal escalar não linear, né? Então eu posso ter o sinal assim variando com o sinal escalar tipo de 2x, né? Um crescimento y igual a 2x, mas eu posso botar y igual a 2x. Quando chegar em x tanto, põe a y tanto. Depois, quando voltar para x tanto, quando avançar para x tanto, põe a função 2x de novo, entende? E eu manipulo. Para quê? Para criar uma distorção no sinal, que deveria ser escalar, eu distorço, e eu posso ver como o controlador reage, né? Aí quando esse sinal, por exemplo, mudar, meu controlador, será que ele muda a saída dele ou não? Será que ele consegue interpretar que é uma interferência eletromagnética? Será que tem alguma lógica lá dentro nele que interpreta? Ou será que eu criei, ou algum integrante do meu time criou uma lógica que interpreta que é uma interferência eletromagnética e não altera, por exemplo, o sinal de saída, ele desconsidera, entende a variável ali? Pelo rate, por exemplo, de variação, não sei. Né? Pode ter várias lógicas. Então, tudo isso é programável, é customizável. Eu posso fazer isso dentro do meu Simulink, dentro da minha linguagem de programação, entende? Dentro das minhas funções de programação, de leitura daqueles sinais. E aí eu posso simular isso no Simulink. E se eu estou com motor físico, eu também posso fazer
ter um simulador de sinais, né? Digital, que existem no mercado alguns, ou eu posso simular via, vamos dizer, no caso lá da minha bancada de teste, eu tenho simuladores, né, que eu programo. O meu pedal, por exemplo, ele não é físico do carro, o motor está em bancada, ele é simulado. Eu posso simular ele, a rampa de variação, o jeito de variar, como vai fazer a variação. Pelo banco de testes, ele consegue fazer isso para mim, sabe? E aí eu consigo ver como o meu motor reage, ou como minha central reage com o motor desligado, né? Porque com o motor desligado também eu posso ver a lógica de funcionamento da minha central, como é que ela está comandando os bicos, por exemplo, sabe? Só pela leitura de sinal via um osciloscópio. E no Inca eu tenho um osciloscópio digital incorporado no próprio Inca, né? Então ele vai estar lá ele consegue ler sinal de tempo de injeção em alta frequência e consegue me plotar. Por exemplo, a Fiotec e várias outras centrais também já tem isso, né? Hoje em dia, uma excelente forma de você diagnosticar defeitos no osciloscópio do própria central, né? Que ela plota para você no gráfico em alta frequência como que está a sua saída. E você pode ver, opa, não, que isso, que saída totalmente não linear é essa, variando de uma forma abrupta e completamente irracional, vamos dizer assim. Da onde vem isso? Pode vir do meu sensor, pode vir da minha lógica, né? E aí eu vou voltando e aí eu emulo o sinal aqui do meu sensor, ou eu, vamos dizer, troco o meu sensor. Peraí, isso aqui tá ruim, troco o meu sensor e vejo como é que tá a minha saída, sem gastar tempo, sem gastar motor, sem funcionar motor, entende? Só no osciloscópio aqui, ó. Só alimentando a central, energizando ela, lógico, né? Energizando meus circuitos e vendo. Vou variar aqui o sinal de tensão aqui da entrada, vou ver como é que vai ficar minha saída aqui no osciloscópio, entende? E aí eu já trabalho com isso há alguns anos, né? Com bastante dentro do Fórmula Sai. Então, assim, isso me traz um feedback, um aprendizado muito grande. Então, assim, muitas vezes eu não preciso mais, às vezes, do gráfico para ver. Eu só ploto a variável numérica em alta frequência, entende? Eu vejo os números lá do jeito que eles variam, eu já gravo no meu cérebro, sabe? Qual que é a variação normal deles no rate, no time deles, e eu consigo perceber quando essa variação sai do normal, sabe? Do padrão. Isso no gráfico é mais fácil, mas assim, como a gente já tem uma experiência, quando você já tem uma experiência, você pode ter um visor numérico lá e você vai ver, opa, tá tudo isso aqui não está do jeito que era normal. Agora no gráfico, que é legal, você plota no gráfico e você vê a sua variável. Ó, meu bico injetor ele sempre trabalha assim, bicho. Ele trabalha assim, com pedal constante. Ele sempre trabalha, vamos dizer, ciclando nessa senoide. Se eu mudar minha senoide não tiver mais padrão, ela sair, ela mudar com muita frequência dela, com o período dela, né, ficar oscilando um monte, ou amplitude oscilando um monte, falar, aí tem boi na linha. Tem boi na linha, onde é que está o defeito? Aí você vai voltando. Analógica, pode estar. Por exemplo, lá a gente tem um problema, uma central é programável, quando você sobe uma calibração nova na central, pode subir com defeito. Quando você está lá programando, por exemplo, na Fiotec, você vai flechar ela, né? Que é subir a sua programação do seu computador, que você mexeu nela. Se tiver um defeito de comunicação, pode subir o arquivo, pode vir defeituoso e você nunca descobriu o defeito que estava, porque sua lógica, quando você abre ela para visualizar ela no seu computador, quando você abre, você não vai ver o defeito, né? Por conta as suas definições estão ok. Porque quando ela foi para a central, por um defeito de comunicação, o cabo, enfim, sei lá onde, a sua lógica lá na central ficou bagunçada. Aí você pode fazer o que? O download da central, puxar ela e abrir ela. Mas aí, a depender do que você conseguir visualizar dela lá no seu experimento, no seu dashboard, né? Às vezes não vai dar, mas às vezes ela pode dar erro na hora de fazer o download. Aí você fala, opa, deu problema aí, minha calibração. Isso acontece muito com a gente trabalhando com central lá na indústria, é isso. Na hora de você colocar a programação, sua programação está perfeita. Na hora que você coloca lá, dá boi na linha,
dá problema. Então aí o que a gente faz? A gente reflexa de novo e vê tal. Ou seja, sobe a mesma calibração de novo, recarrega ela, reseta a central, né? Isso são muitos bois na linha que a gente vai tirando. Uma outra boi na linha que a gente tira também é aterramento, dá muito problema. Variação de tensão no momento que você está comunicando com a central, né? Se você está passando a calibração e você tem variações de tensão, essas variações de tensão geralmente causam, corrompem o código que está sendo transmitido ali na comunicação, né? Nos sinais de comunicação, corrompe e vai fazer um monte vai dar um monte de boi na linha, vamos dizer assim, no seu código, lá na central, entende? Então isso causa defeito. Antigamente nas Fueltecs mais antigas dava muito problema disso aí. A gente não perdia a comunicação, não conseguia mandar a calibração, ela dava erro, né? Na hora que tem um debug lá na Fueltec, né? Que ela lê a sua calibração e fala, opa, tem um monte de erro aqui, cancela, deu erro. Aí manda para você no seu computador, opa, erro. Ela faz o debug, né? Ela debuga lá. No caso da nossa lá, a gente não debuga. Não tem até esse debug, mas por conta de tempo e tudo mais, a gente sobe e cancela e não faz o debug. Aí pode estar um monte de problema lá. E a gente não vai, só vai ver depois que funcionar o motor, entende? Mas assim, só para a gente entendendo essa lógica aí de como fazer essa diagnose, vamos dizer, né? Que é muito interessante. Mas, e voltando ao assunto da live de hoje, que é por que eu tenho que entender calibração, ou às vezes a lógica de calibração, como o computador funciona? E aí eu volto no último assunto que eu estava falando. Para eu pegar esse problema de bico injetor, eu tenho esse conhecimento. Sabe? Eu sei onde é que podem estar os meus bois na linha, vamos dizer assim, os meus mal entendidos. Vamos dizer, eu sei como o computador do meu motor funciona, né? Eu sei, eu tenho um bom entendimento. Não sei exatamente, eu nunca vou saber exatamente de tudo, né? Mas eu tenho um bom entendimento disso, sabe? Eu sei onde é que podem estar meus possíveis problemas, meus possíveis causas raízes, né? Ah, bico injetor anômalo, né? Pode ser um problema de calibrar, um problema da programação, no sentido de falha na comunicação que eu dei para a central lá do meu código. Pode ser um problema físico na minha central, um capacitor queimado, pode ser um problema na minha saída da central, pode, uma saída queimada, um bico não funcionar por conta da saída, pode. E eu não consegui identificar isso ao certo num 4 cilindros, porque um 4 cilindros com coletor, ele acaba meio que misturando em todos os cilindros ali, um injetor ele não funciona só para aquele cilindro, ele mistura, tem umas regurgitações, né, para outros cilindros em determinadas rotações. Então, assim, né, pode ser um bico, uma saída da minha central. Ah, então vou testar a saída da minha central. Como é que eu testo? Qual tipo de saída? Qual tipo de sinal? Sinal o quê? Digital? Como é que eu testo esse sinal digital? Qual a voltagem desse sinal? Amperagem? Eu vou testar voltagem ou amperagem? Vou testar voltagem, né? Tensão, né? Voltagem, mas voltagem, porque é o que a gente fala no dia a dia. Ok, então sabe qual que é o pino? Ah, minha central ela dá um pino de saída. Ela tem um pinos de entrada e pinos de saída. Saídas, entradas digitais analógicas, saídas digitais analógicas, né? Saídas de potência, saídas de baixa potência, alta potência, saídas analógicas, saídas digitais. Então, assim, aí eu vou compreendendo muita coisa. E aí, com essa grande compreensão das coisas, eu sei o que testar, entende? Os limites da minha saída, das minhas saídas, entende? Eu consigo assim, ter um conhecimento que, pô, vai ajudar demais, ajuda demais, né? A diagnosticar defeito. E hoje eu consegui, assim, tipo, uma hora, sabe? Assim, vamos dizer, quando eu cheguei lá em meia hora, eu já tinha probabilidade tipo, de uns 80% de seus bicos. Eu não fui direto nos bicos, né? Eu fui em outras pequenos sensores, função da lambda, né? Fui na sonda lambda, fiz uma revisão no motor, que são coisas que eu faço sem intervir no motor, né?
E eu olhei variáveis também para me cercar das maiores probabilidades, reflexei calibração, flechei uma outra calibração nova, subi uma calibração nova lá para ver, e nada disso resolveu, ou seja, eu me cerquei de várias coisas para no final que minhas probabilidades daquele defeito serem as maiores possíveis. Isso aí, 40 minutos, vamos dizer, uma hora da manhã ali, das 8 às 9 da manhã, eu já tinha, né? Tipo, 80% de probabilidade de ser o bico. Eu poderia ter chegado a 100%, mas como eu não estava instrumentado, muito instrumentado, né? Para ter esse diagnóstico, faltava, por exemplo, para mim, um termopar individual para cada cilindro, faltava, por exemplo, né? Que eu poderia ter para ali para chegar mais probabilidade para mim é isso dos termopares, talvez do termopar ou uma sonda para cada cilindro também me ajudaria. O meu motor estava com a sonda narrow band, né, com a sonda planar, ele não estava com wide band, por exemplo, no meu motor. Aí minha central ela não tinha tanta robustez assim para, né, conseguir eu consegui cercar ali, né, que eram bicos injetores, então ainda ficava como a central ela usa um sensor, né, esse sensor ele é vamos dizer, simplório, porque é um sensor de produção, não é um sensor de desenvolvimento, ele é simplório, ela tem que usar modelos internos lá, variáveis internas que computam muitas coisas, sabe, que acabam modelando o ambiente de funcionamento do motor demais, assim, vamos dizer, o motor, ele não é simples, e é esse é legal também de falar. O computador ali, ele não só está pegando entrada, lendo e cuspindo saída. Uma central de hoje, né, ela modela o motor. Existem modelos construídos na calibração dele, na fábrica. A gente cria esses modelos, né? Para falar o que o motor agora está entregando tanto de torque. A central calcula o torque que o motor está entregando na roda. Ela sabe quanto de friction está sendo consumida, vamos dizer, ela não sabe, né? Ela modela quanto de friction está sendo consumido no motor ali, né, em cada instante, quanto de potência útil está sendo gerada por câmbio em cada instante, quanto de massa de ar está entrando, quanto de combustível está saindo, ou seja, tudo são modelos. Que ela usa esses modelos para quê? Para cuspir saídas. Então, assim, a partir de um modelo de cálculo de ar, ela cospe a saída de tempo de injeção, entende? Então, são modelos. Esses modelos não me permitem, por exemplo, não são diretos. Então, assim, não é da leitura da sonda direto, porque minha sonda era muito restrita, entende? Então, isso dificulta bastante. São sinais, existem filtros e mais filtros nesses modelos para poder equalizar ele à realidade. Então, eu não consegui me cercar de que era o bico injetor, porque eu não tinha uma leitura direta, entende? Da saída daquele bico injetor. Eu não conseguia ver, não conseguia olhar o bico lá cuspindo combustível, eu não conseguia olhar quando que ele estava cuspindo, sabe? Eu só tenho modelos disso. Então, o modelo de quanto que ele, da fase de injeção, o modelo do tempo de injeção, né? Mas eu não conseguia ver, entende? Se eu tivesse um sensor óptico lá de alta frequência no meu coletor de emissão, que às vezes a galera usa aí, pode usar, enfim, né? Eu conseguiria ver ele, comparar, né? Então é basicamente assim que a gente, vamos dizer, às vezes, né? Esse é o trabalho aí, né? De modelagem, de teste, de validação, né? De componentes e de diagnóstico. Tudo isso também faz parte, né? E assim, é muito. Falei já mais de 1 hora e 8 minutos, para trazer essa parte. Gosto muito de falar sobre isso. Não sei se é muito. Talvez tenha ficado muito avançado, sei lá o quê. Mas assim, acho que não. Acho que é uma visão bem geral, né? No final, da gente entender. E é só para a gente realmente ficar com essa visão da complexidade, sabe? Para a gente daí, quando a gente está numa complexidade que é um motor, né, um controle e o motor em si, quando a gente está com ele, quando a gente quer modelar ele
ou quando a gente quer entender ele, a gente precisa dividir, seccionar e ir parte a parte, sabe? Então, esse trabalho que eu fiz hoje de investigação, utilizando ferramentas de leitura, um osciloscópio interno nas centrais hoje que já tem, ou um osciloscópio que eu programo na minha central programável, eu posso construir um computador, lógico, né, via um Arduino, por exemplo, via um computador, e programar lá nele um osciloscópio, que é um gráfico, né, uma leitura gráfica de tempo, em alta frequência. Então, é plotagem de gráfico em alta frequência, ou plotar minha variável em alta frequência, mesmo numérica. Isso já vai me ajudar bastante, sabe? Na visualização do meu código, na simulação do meu código, ah, no entendimento dos meus sensores, de como eles funcionam e como o meu código reage, na reação do meu código, entende? Tudo isso é muito importante para quem está trabalhando com motor, com calibração. Ter essa sensibilidade, esse feeling e entender que numa complexidade você precisa se cercar das maiores probabilidades possíveis, certo? E trabalhar com motores, assim, principais ferramentas, né? O Simulink é interessantíssimo. Eu nunca trabalhei, nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele até hoje, né? Porém, acho uma ferramenta muito potente, né, de simular sinais, de fazer a, a, através dessa simulação de sinais, passar isso no seu código e fazer as saídas acontecerem também, você conseguir plotar essas saídas ali e ter a leitura delas em gráfico, interagir as diferentes tipos de entrada, fazer erros acontecerem nos seus sinais de entradas, ruídos, sabe, que acontecem na prática, fazer anomalias acontecerem e ver como o seu código reage, ver se você precisa de lógicas de proteção para isso, outras lógicas para interpretação desses sinais, entende? Para você ter um código mais robusto, mais seguro, que funciona melhor, performa melhor, entende? Ver se ele está sobrecarregando o seu controlador, né? Então, acho que é muito, 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 assim, tipo, ganha-se muito tempo se você utilizar bem uma ferramenta dessa, ao invés de já sair aí indo para a prática e falar, não vou usar um Arduino mesmo para controlar, eu vou fazer isso mesmo, eu vou pegar aquele sensor lá mesmo, e vou pegar aquele driver lá mesmo, e eu vou usar esse motor aqui mesmo. Você está entendendo? No Simulink você consegue colocar tudo isso lá e simular. Vou fazer sua lógica, construir ela, testar ela. Então acho que é uma ferramenta e tá aí, né? Se você pediu uma equipe de formação pede patrocínio, acho que eles liberam a ferramenta aí estudantil, né? Então assim, use isso daí, abuse realmente, né? Perca bastante tempo numa ferramenta dessa. Perca não, ganhe tempo, né? Numa ferramenta dessa. Tenta fazer um projetinho. Um SEO do computador inteiro eu acho bem complicado. Ou de computador no motor, ainda mais um monocilíndrico e tal. Por conta do próprio hardware, né? Ser mais complexo, tem que ser mais robusto, enfim, você, com questão de confiabilidade. Ou seja, é um pouco complicado, né? Porém, você pode desenvolver outros hardwares e outros softwares para outros controles dentro do carro, né? Para uma telemetria, para um pós-processamento dos sinais da sua ECU, né? Para você ter esse pós-processamento, ter uma telemetria para pós-processar ele jogar no seu modelo, num modelo seu de, por exemplo, de torque gerado pelo motor, de cálculo de consumo instantâneo ou cálculo de consumo no percurso X, né? Um modelo que você pode ter de tempo de volta num circuito modelado, enfim, você pode reutilizar os sinais da SU para isso, né? Você pode reutilizar os sinais dos seus sensores do motor para esses modelos, alimentar telemetrias, alimentar modelos, alimentar controle, por exemplo, você pode fazer um controlezinho lá, por exemplo, desenvolver um controle, sei lá, de tração, ou um controle de corte de centelha para troca de marcha, um controle de troca de marcha, que já também vai dar muito problema de confiabilidade, né? Você tem que se garantir disso aí, não é fácil. Enfim,
Mas assim, você pode desenvolver outros controles no seu carro, né? Um controle de emergência, né? Para alertar o piloto em termos de emergência do funcionamento do motor, né? Um controle de liberar mais, por exemplo, uma, trocas de estratégia de calibração, de mapas de calibração no, na sua SU, você realimentar a sua SU pelos seus modelos, né? Então, se receber da sua SU aquelas variáveis, ler, colocar no seu modelo que você criou e você lê, fala, não, meu motor ele está consumindo, está num modo que é um modo pela pilotagem do que o piloto está fazendo, está exigindo, está consumindo muito combustível. Então, entra no mapa de menor consumo e menor performance. Tipo, automaticamente ele faz. Ah, meu motor está começando a ter um aquecimento muito rápido. Entra no mapa de regeneração de temperatura, diminuição de temperatura e de proteção do motor. Entende? Ah, meu motor está deteriorando pressão de óleo. Entra no mapa de desligamento, cancela e desliga o motor. Tudo isso você pode ler da CCU, colocar no seu controlar, no seu módulo de controle e de controle de modelagem e colocar para a sua central com comandos ou para o painel para exibir para o piloto. Super útil, entende? Pode fazer comunicação via rede CAN, né? Pegar os sinais da sua central, comunicar via rede CAN para outros módulos através de um módulo que você cria. São várias possibilidades e você pode utilizar essas ferramentas, né? Fazer um módulo só para diagnose, né, do seu motor, para ter as diagnoses acontecendo em tempo real ali. Então, é muito legal e eu acho que se investir tempo nisso aí, você vai aprender muito, vai se desenvolver profissionalmente muito, vai chegar na indústria com muito conhecimento e podendo aproveitar muito dos seus trabalhos e do seu emprego, né? Recomendo muito. E acho um conhecimento que falta bastante, pelo menos talvez no Brasil, que é o que eu já pude trabalhar, sabe? Não sei lá fora como é que tá a mão de obra, o conhecimento da galera, mas no Brasil dificilmente alguém vai ter esse entendimento a um nível profundo, que consiga trabalhar, desempenhar os seus papéis. Você pode estar projetando uma válvula termostática, sabe? Mas você entender, né, como funcionam as lógicas de proteção do motor e tudo mais, você pode desenvolver, você pode inovar realmente em vários componentes, em vários desenvolvimentos. Principalmente hoje, inclusive a válvula termostática também já é eletrônica, entende? Então, não fique parado, sabe? Não fique parado aí e se você gosta, se desenvolva, né? Desenvolva o conhecimento. Aproveita, né? Principalmente Fórmula SAI para desenvolver, né? E tenta fazer algo não muito complicado, não reventar a roda, porque você vai fazer uma central no motor, sabe? Tipo, que vai te custar anos e anos e anos de desenvolvimento, de testes e bilhões de testes, simulações. Sabe, faz um componente, desenvolve um componente que não seja tão vital. Então, essa é a dica, beleza? Um abraço e até a próxima live.